Olá e bem-vindos ao posto emissor número 248. Hoje é dia 4 de setembro e a 300 km de distância de Passo de Arcos vemos um dos nossos convidados mais assíduos e acrescento aqui ao guião também mais pacientes, porque esta ligação colocou-nos aqui muitos desafios. Nascido no ano do 25 de Abril, tem feito a sua própria revolução à boleia das canções que escreve, das vidas a que dá música e também daquela que começou por ser a sua primeira paixão, o desenho. Com concertos em Lisboa e no Porto marcados para este outono, temos connosco na ranteria do posto emissor Manel Cruz. Bem-vindo, Manel, como estás hoje? Estou bem, obrigado e obrigado pelo convite. Obrigado prazer. Pela tua paciência. Que isto hoje... não. Isto foi aquelas coisas em casa de Ferreiros Preto de Pau, não é? Porque eu fui armado em Dom, fui para o estúdio naquela que ia conseguir fazer a ligação da placa de som e acabei no portátil com o microfone do computador. Pronto, o importante é que estejamos aqui e mais uma vez te agradeço. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Estrelas são mesmo assim. Estamos naquela altura do ano em que as pessoas perguntam umas às outras como é que foram as férias, mas eu sei que para um músico o verão é uma altura de muito trabalho. Como é que correu mais esta temporada de concertos? Olha, férias foram 5 dias. Mas pronto, mas aproveitei-os como nunca. E os concertos têm corrido muito bem. Agora como saberás, estou com os 3 projetos, com os Ornatos, Pluto e a solo. Portanto, felizmente não toco muito com nenhum deles. Ou seja, porque componho, digamos, o ramalhete assim com as datas dos projetos todos, e tem corrido muito fixe. Também sobra-me algum tempo para estar em família e para as outras coisas, para o resto do trabalho. No fim de semana passado estiveste com os Ornatos num novo festival, o Barrelas Summerfest, em Vila Nova de Paiva. Como é que foi essa estreia? Foi muito, muito fixe, foi espetacular. Tem sido, acho, cada vez mais fixe os concertos dos Ornatos, desde que a gente voltou, não é? E tocamos muito poucas vezes, por volta de 3 vezes por ano só. Vamos dizer que é assim, tipo o Batman, não é? Põe uma coisa no céu e a gente vai. É assim, só 2 ou 3 vezes. E com o passar do tempo, digamos que pronto, a estrutura, digamos que são 20 e tal pessoas, torna-se cada vez mais familiar, não é? E as tensões, que nunca foram muitas, afrouxam ainda mais. É um prazer crescente. Agora também estamos a tocar com as cordas, com o quarteto de cordas da Casa da Música, que são excelentes músicos e excelentes pessoas, e estão entusiasmadíssimos também a tocar connosco, e aquilo deu um boost ao concerto incrível, tanto que a gente convidou-os para tocar pontualmente, mas depois gostámos tanto que acabámos por querê-los sempre lá. E tem sido mesmo fixe, e em Barrelos foi espetacular. É engraçado porque outro dia convidaram para ir a um podcast chamado Outro Disco, em que a ideia é o convidado escolher um disco da música portuguesa que o tenha marcado. Em 9 convidados, 3 escolheram um monstro. A sério? E eu não fui uma delas, porque eu já sabia que esse estava a ser um best-seller e achei que devia dar oportunidade a outros. Mas isso é fantástico, nós ficamos super felizes de ver putos, nos concertos, e pronto, e cotas como nós, e miúdos, porque
Pronto, é uma sensação muito, muito boa, claro, porque também é isso que nos garante o nosso trabalho, mas também é muito bonito, porque esta ideia de que a música pode ser, de facto, uma linguagem transversal, não é, às gerações, é uma sensação mesmo boa. É engraçado porque entre as pessoas que escolheram o disco está o Gonçalo Castro, radialista da RDP, Ricardo Leite, músico do Porto radicado em Amsterdão, confesso que não conheço, e o Noiserve, também músico. Lá está, três pessoas bastante diferentes e até de idades um pouco distintas, a comprovar aquilo que estavas a dizer. Não sei, eu lembro-me de te ouvir, de vos ouvir falar sobre a gravação do Monstro, que também teve os seus percalços, as suas dúvidas, os seus impasses, e é engraçado pensar que estes anos todos, quando são convidados para ir, por exemplo, a um podcast falar de um disco que os marcou muito, dois músicos e um radialista se lembrem logo do Monstro. Mesmo, é engraçado, e pensar que nós na altura não fazíamos ideia, né, de que aquilo que estávamos a fazer ia ser importante para algumas pessoas, tão importante. Isso é meio mágico. Este verão tocaste também com os Ornatos em Oeiras e entraste em palco, se não estou em erro, com uma bandeira da Palestina. Achas importante marcar a tua posição nesta altura da catástrofe que se vive em Gaza? É assim, eu confesso que é assim, eu entrei com a bandeira da Palestina porque a banda anterior, poxa, que tenho pena de não me lembrar agora do nome, mas é Flor. Eu vou tentar procurar, vou tentar ver depois para me lembrar, mas pronto, a minha memória é uma miséria. Mas que são, pá, putos muito, muito, muito fixe. E antes de eu entrar, ele disse-me: Podes ver a bandeira palestina? E eu, claro que sim. E erguia com toda a convicção e tudo. Normalmente eu tenho uma postura um bocadinho mais reservada nessas coisas, porque eu gosto digamos, de ter a certeza das minhas posições para, digamos, para as afirmar. E no caso, eu sou, pronto, completamente pró-Palestina, como é evidente, porque como seria em relação a qualquer genocídio. No entanto, vivemos numa sociedade muito, muito polarizada, em que as ideias são muitas vezes mal interpretadas. Às vezes é um bocado estranho, porque tu pensas assim: estás com estas reservas todas quando estão crianças a morrer, etc. Mas a vida é muito complicada, o mundo é muito complicado. Eu sou uma figura pública e eu gosto de pensar não no absoluto, naquilo que são as minhas posições, mas na forma como elas vão passar, e na melhor maneira de as passar. Não me interessa nada de passar uma mensagem, se essa mensagem for mal interpretada ou tiver outro tipo de repercussões. E eu assumo essas minhas posições na esfera pessoal, e eu tenho um bocado presente que vivemos também numa sociedade que é, digamos, global em termos de informação, ou seja, nós temos aparentemente presente a realidade do mundo inteiro, mas isso não é verdade, quando na verdade eu estou a levar este caminho todo, parece que estou aqui a fugir com a seringa, mas não, porque acho que é uma conversa que acho que é uma conversa importante e que requer tempo, não é? Certo. Quando nós temos um vizinho nosso que está a passar mal ou que está com um problema em casa, não é? E é um problema, sei lá, fora do casal, e tu até intervens e está aqui ao lado da tua porta, mesmo aí existem dois universos diferentes com razões muito diferentes, e tu tens que te inteirar muito bem. Quando tu falas de uma coisa que se passa do outro lado do mundo, ainda mais complicado é. Para mim é uma coisa que é factual, não é? Que é as crianças que estão a morrer, que é uma coisa horrorosa, e isso merece imediatamente o nosso juízo e a nossa mensagem. Quando essas informações são misturadas com, digamos, a opinião política, aí é importante nós sentirmos
capazes de, digamos, abordar o problema nesse aspecto. E eu não me sinto uma pessoa capaz nesse sentido. A minha, digamos, sinto-me, de certa forma, um ignorante, somos todos ignorantes, mas existem pessoas capacitadas para falar dos problemas e para falar das questões com conhecimento histórico e político, e são essas pessoas que devem ser chamadas e não os músicos. Eu acho que os músicos, sim, podem ter esse peso de intervenção se o quiserem fazer, não têm mais obrigação, ao meu ver, do que outra pessoa qualquer por serem figuras públicas, e não concordo com essa ideia. Concordo sim que estão numa posição vantajosa para intervir porque têm mais palco, mas acho que não têm longe dessa responsabilidade, mais do que outra pessoa qualquer. Portanto, quando eu me manifesto em relação a uma situação dessas, eu manifesto-me naquilo que eu me sinto capaz de manifestar, e onde eu sinto capaz de manifestar é no meu repúdio a uma sociedade que não sei se perdeu ou se alguma vez teve um mínimo de decência, porque não é uma coisa horrível aquilo que está a acontecer, não só na Palestina, muitos outros sítios do mundo as injustiças são inúmeras, e seria uma profissão a gente andar a tentar, digamos, intervir nessas situações todas, não é? Alguma vez recebeste algum convite para um cargo político? Foste abordado por algum partido? Sim, já bastantes vezes. Eu posso dar o exemplo. Eu acho que os partidos, eu não sou daqueles que dizem que os políticos são todos iguais. Eu acho que são todos diferentes. Acho que a política é política, e é impossível estar num cargo político sem ficar refém, digamos, de toda a conjuntura burocrática e de protocolos, porque a política é mesmo isso, não é? A política, digamos, é tu escolheres a diplomacia, é tu escolheres a organização, é tu escolheres o método. Isso é evidente que é o caminho mais difícil, mas a humanidade, não é? A humanidade enquanto sociedade, não é? Organizada, é o caminho mais difícil. O caminho mais fácil é estarmos na selva, e isso seria o caminho mais fácil. A gente escolheu por aqui, pronto, e uma vez tendo escolhido por aqui, estamos no processo, não é? Portanto, a política é inevitável. A política não é só, a política não é o partidarismo, não é? Os partidos, não é? Exercem política, não é? Mas a política existe nas famílias, existe em todo o lado, e nós estamos, eu acho, tentando afastar-me do quadro, da maneira mais humilde e mais pequenina, que é o que eu considero que a humanidade digamos, um agente pequenino muito pequenino no universo. Nós estamos a experimentar organizar-nos, podemos dizer que é para a hegemonia do ser humano, mas também o ser humano depende das outras espécies, depende da saúde do planeta. Então é aquela coisa, não é? Nós, para sobrevivermos, precisamos que à nossa volta tudo sobreviva. Para nós sobrevivermos dentro de uma família, a família toda precisa de ter saúde. Eu acho que essas questões estão cada vez mais, digamos, com mais pixel na imagem, porque cada vez é mais estudada a humanidade e a sociedade, cada vez a psicologia, digamos, a história, cada vez todas as disciplinas têm mais passado, e têm mais, lá está, mais pixel, não é? E está cada vez mais fácil de entender essa interdependência entre todos os agentes digamos, do nosso mundo, e é evidente que não é por uma questão da gente não saber, pronto, as questões que a gente já sabe, todos os interesses que existem por trás, todos os interesses económicos. É muito difícil nós termos uma sociedade toda ela
afinada. Eu acreditei que, por ser global, se calhar iríamos deixar de ter aquela coisa de haver países em que o machismo, por exemplo, reduziu bastante, e países em que as mulheres ainda são apedrejadas, em que fazemos um balanço do mundo. É aquela história dos frangos, não é? Eu comi um frango e meio, neste meio, na estatística, comemos um frango cada um, mas no mundo, não é? A gente vê que nem tudo evolui a par e passo, não é? Pronto. E as coisas são muito complexas, e muito mais complexas do que eu consigo perceber. É uma análise assim muito empírica, mas no fundo é à grande escala daquilo que acontece na pequena escala. E isto para responder mais à tua pergunta em relação à questão política, se já me fizeram propostas. Eu tive como presidente da associação do Stop durante 2 anos e meio, e eu aí percebi, lá está, numa escala pequena, o que é de facto a política, porque havia lá de tudo numa pequena escala, não é? Havia os músicos, não é? Havia lojistas, havia a administração, havia os proprietários, até o clero, não é? Havia lá uma bruxa, mas pronto. Estou a brincar. Ou seja, eu estava lá como presidente, e havia uma Assembleia Geral que tinha muita gente, não é? Gente que está interessada em trabalhar e com paciência para trabalhar, gente que vai lá exercitar os problemas que tem pessoais da vida e tentar deitar a feira abaixo, outros vão lá só para chatear, outros vão para mandar piadas, há tudo. E acima de tudo muito pouca representatividade em termos de Assembleia, não é? E depois, de uma perceber estes fenómenos, nem sempre o grande problema era a falta de assiduidade na Assembleia. Era mais problemático as pessoas que iam para lá estrovar do que as pessoas que não iam e que diziam: olha, faz, e olha, eu amanho com aquilo que vier. No fundo, o problema da comunicação era um problema grande, pois o problema da conspiração também era um problema grande. Eu fui acusado de ter desviado dinheiro, quando aquilo é uma associação sem fins lucrativos, ainda pus 100 paus do meu bolso lá, porque é uma miséria tão grande. E às vezes nas conversas dos pacientes estavam a falar do Watergate, do heroísmo, mas do heroísmo, mas pronto, aquilo é tão miserável que até dava vontade de repensar num desvio de fundos, não é? Só se for do desvio do fundo onde a gente bateu. E pronto, e eu lembro-me de adotar uma atitude, de ver-me naquela responsabilidade e tentar adotar uma atitude. O que é que eu pensei? Aquilo tem muitos proprietários, ou seja, e depois aquilo estava para abrir falência na altura e estava tudo ilegal, e então o senhorio, a administração decidiu abrir aquilo a salas de ensaios com rendas baixas, sem recibos. Pronto, e foi à custa disso que os músicos puderam ensaiar lá com rendas baixas. Depois vinham-me dizer assim: a culpa disto é da administração. Eu dizia: calma, eu não sei o que é que a administração está a fazer em termos financeiros, mas porque também nós somos músicos, não somos proprietários, não temos corporações para ir às reuniões para consultar os livros, portanto, antes de dizermos que a culpa é deles, vamos ter calma, porque vamos ter que falar com eles, e não vamos, antes de saber das coisas, vamos averiguar, e vamos ter que falar com eles como pessoas inocentes até prova em contrário. Exato. E não se esqueçam que estamos aqui a ter rendas baixas, porque isto está ilegal. E depois, quando o navio está a ir ao fundo, já apontam o dedo. Portanto, quando as situações estão más, quando há uma crise, digamos assim, não é? Existe uma cumplicidade muito grande naquilo que são os problemas. Muitos problemas já vêm como remendo de coisas que já estavam mal de raiz e que deram ser o melhor possível, e as pessoas tornam-se cúmplices dessas resoluções, porque são as soluções possíveis. Mas depois havia gente que queria sangue, não é? Mas depois eram muitas vezes pessoas que não estavam lá no dia a seguir para trabalhar e para fazer aquelas coisas chatas, de falar com arquitetos, engenheiros e com a proteção civil, com os bombeiros. Pronto, então digamos que quando esse processo está a desencadear, começam a aparecer os partidos políticos. E depois eu começo a ver que nos partidos políticos, por exemplo, um fator, quando houve aquela manifestação do Stop, houve uma coisa que aconteceu, que começaram a aparecer os cartazes a dizer Rui Moreira morto,
e a Câmara não sei o quê, a Câmara não podia fazer nada por aquilo porque aquilo é privado, e as pessoas são assim muito simplistas naquela ignorância de dizer a Câmara devia fazer e devia acontecer. E quando tu metes a cabeça nas coisas, percebes que existe uma burocracia imensa, existe uma forma das coisas estarem organizadas que não se prestam a isso. Tu podes ir para lá à noite beber uma cerveja e mandar 2 berros, mas no dia a seguir tu tens que subir os degrauzinhos todos, e esses degrauzinhos têm muita gente lá à mistura. Então, e eu disse publicamente que a Câmara sempre nos tentou ajudar, e é verdade. A Câmara disse, inclusive, que nos podia, enquanto associação, dar algum dinheiro para termos digamos, um gabinete com um arquiteto, com isso tudo, e enquanto associação podíamos ajudar, mas não podia ajudar diretamente o stop. Pronto. Isso depois foi aproveitado pela Câmara, claro, pegaram nas minhas palavras e eu de repente já era um moreirista. Eu que não sou isto a nenhum. Nunca tive relação próxima com o Rui Moreira, apenas reuni com ele lá. Pronto, estas coisas eu comecei a ver por dentro aquilo que acontece cá fora, aquilo quando eu sou espectador. Numa escala mais modesta. Numa escala mais modesta. E eu pensei assim, ok, então eu vou ser aquele gajo que diz assim, tipo, não, eu sou contra o sistema, sou contra o poder, e eu vou dizer mal da Câmara. Eu não podia ter mal da Câmara, mesmo que isso se tivesse aparentemente contra os meus colegas. Eu não vou defender o meu colega, se esse meu colega estiver errado, e eu não vou dizer, eu quando muito posso dizer mal da maneira como o sistema político está montado, mas eu não posso dizer mal da Câmara só porque a Câmara é o sistema, até porque eu também sou o sistema. E isso é uma ideia que eu também acho que está muito errada na nossa sociedade, quando a gente reivindica coisas, essa ideia do contra o sistema. Nós somos todos o sistema, não é? E a dificuldade é essa. Quando uma pessoa vai para uma reunião de condomínio, basta isso, nós vamos para uma reunião de condomínio e nós temos logo aí a noção da dificuldade que é organizar uma coisa, não é? E quando uma pessoa tem a responsabilidade de organizar, vai dar passos errados e vai dar, isto não é desculpar toda a gente, evidentemente não é desculpar toda a gente, mas é que as coisas são muito mais complexas do que a visão. Então, sim, às vezes, sei lá, numa fila do autocarro ou numa repartição pública, assistimos às vezes a cada situação que eu dou por mim a pensar como é que há de haver paz no mundo, não é? Se as pessoas não se conseguem organizar. Claro. Olha, havia um episódio dos Ficheiros Secretos que eu adorei, já há muitos anos que vi, eu achei genial, porque o Mulder, pronto, ele houve um dia que teve um sonho em que, já não me lembro como é que aconteceu a coisa, mas era-lhe concedido um desejo. E ele disse, o meu desejo é, ele muito humildemente diz, o meu desejo é paz no mundo. E então levanta-se, vem à rua e está sozinho. Não há mais ninguém no mundo. Não me lembro desse episódio, mas é muito bom. Eu acho isso uma metáfora fabulosa, pá, desta ideia binária da paz. Exato. Vamos agora falar um pouco dos concertos que tens marcados para o Tivoli em Lisboa, 17 de setembro e 28 de outubro no Porto, no Sá da Bandeira. No texto que tu escreveste sobre estes concertos, dizes a certa altura: comecei a tocar a solo não há muitos anos, comecei por fazer uma perninha, mas com o passar do tempo aprendi a gostar de estar lá, enfrentando certos medos que surgem quando nos levamos demasiado a sério. Consegues concretizar que medos são esses? Sim, esses medos são, pronto, são sentimedos. Ou seja, são coisas que se sentem sem saber muito bem porquê, mas acho que existe de facto, sempre aquela ideia da prova, não é? De estarmos a ser observados, estamos a ser julgados, estamos a ser avaliados, mas até estamos sempre a ser avaliados, isto tem desde a infância, não é? Avaliados por aquilo que fazemos, como se aquilo que fazemos definisse aquilo que nós somos enquanto pessoas sociais. E acho que, por mais que tu até, ou seja, essa evolução não é acompanhada pelo raciocínio, porque pode até achar que isso não faz sentido, mas as coisas estão marcadas, não é? E a nossa sociedade é extremamente competitiva e nós somos, por natureza, mal resolvidos, porque vimos por resolver ao mundo, uns mais, outros menos, e digamos que às vezes até acho que há
há na psicologia uma forma de tratamento, digamos que é a exposição ao medo, né? E acabei por me expor um bocadinho ao medo, inevitavelmente, porque era mais. As pessoas começavam a pedir músicas à guitarra e tal, e eu, digamos que tinha sempre aquele meu escudo da banda que me aliviava um bocado essa tensão, e também o prazer que tinha de tocar, de partilhar o palco com os músicos, foi sempre essa muito a minha, digamos, a razão pela qual eu fui para a música. Mas, por via da profissão, era-me solicitado começar a tocar sozinho e tal, e também era vantajoso para mim em termos profissionais, no sentido em que era um concerto menos dispendioso, dava para compor um bocadinho ali a festa, a conta bancária, poder dar uns concertos que não fossem mais baratos para quem os comprasse, e ao mesmo tempo também era, digamos, uma proposta diferente, no sentido em que um concerto sozinho, não é? Digamos que estabelece ali no espaço uma atmosfera diferente, mais intimista, e isso também na ideia agradava-me, mas assustava-me. E pronto, depois lembro-me de fazer um bocadinho essa trajetória de passar daquele momento em que eu dizia não me posso enganar, para dizer pronto, enganei-me, e para dizer já sei que me vou enganar, até chegar ao ponto de dizer assim, olha, se me enganar vai ser divertido, eu já sei que vou ter ali matéria para falar com as pessoas e para brincar. Pronto, e no fundo um bocado é por aí, ou seja, eu acho que há pessoas que são capazes digamos, de uma disciplina determinada para serem, digamos, imaculados, não é? E eu cheguei a pensar que eu poderia ter essa disciplina, e não acredito que teria capacidade de ter essa disciplina, mas apercebi-me que não queria, porque isso ia, digamos, a exigir da minha vida algo que eu não quero. Eu não quero essa tensão, e então ia percebendo-me que era possível eu enganar-me, desafinar, tocar mal e assumir e brincar com isso e ser esse artista, esse tipo de artista. E eu, pronto, olha, encontrei o meu lugar. É isso que dizes, que tinhas esses medos ou sentimentos quando te levavas demasiado a sério. Esse medo de Sim, errar. sim, e eu acho que desde miúdo canalizei muito para a arte, digamos, a minha validação. E depois fui mudando enquanto pessoa, mas era um preset. Era, digamos, um preset que se calhar, que acho que ainda tenho, né? Mas acho que me defendo dele, e acho que cada vez é mais só uma lembrança, digamos assim. Mas já instalei outros plugins que fazem a equalização, compressão. e, e, um, e a minha vida é mais feliz assim, mais normal, mais saudável, mais no fundo acho que eu era capaz de ficar doente porque uma música não saía como eu queria, e tinha ido para fora de uma maneira que eu não queria, porque fazia um desenho que não era muito bom, e isso não é saudável. És a versão número quantos de ti mesmo? A 2.0, a 3.0? Se- Sei lá, pá, 500.100, não sei. Nesse texto também dizias que ias introduzir novos desafios no espetáculo, que a turnê, que se chama Cru, deverá ter um novo tempero. São especiarias mais fortes, mais suaves. Sim, opá, sim, mais fortes talvez um bocadinho. Eu reduzi ao concerto àquela fragilidade do ukulele e da guitarra, achando que não, ou seja, que foi uma coisa engraçada. Eu as músicas que eu tocava com, sei lá, com bateria e com não sei o quê, eu tocava as mais fortes para elas tentarem ficar o máximo possível no sítio em que estaria se tivesse banda, e eu ao contrário. Às vezes assumindo aquela fragilidade, e senão nota-se mais o esforço por ser uma coisa que não se é. E a dada altura comecei a perceber o papel do silêncio no concerto, o papel do espaço,
que existe no concerto, daquilo que não está lá. Tem uma música, inclusive, que é só bombo e voz, e, e a graça é precisamente essa, não está ali porque não estão mais coisas, não foi possível estarem mais coisas, é tirar partido de estar só aqui. E depois também há uma outra coisa, que é uma coisa que também ajudou muito a que eu estivesse, digamos, feliz ali a tocar, é que tenho uma equipa que me acompanha sempre, às vezes tem substitutos quando não podem mesmo, mas para mim são elementos. Portanto, o Pedro Nascimento me acompanha sempre como road manager e a meu manager, e que está completamente por dentro daquilo que eu gosto e daquilo que eu quero e ajuda-me a pensar e etc, etc. Mas depois tenho o Álvaro Ramos no som e a fazer sonoplastia, a introduzir efeitos, e eu dei-lhe absolutamente carta verde para que ele, não só porque confio imensamente no trabalho dele, como também quero que ele sinta autonomia e digamos um livre trânsito para experimentar também, explorar ao nível do som e da sonoplastia, dos efeitos e isso. E tenho o Frederico Rompante também na luz e também na imagem, ou seja, que também tem a mesma carta verde e também é uma pessoa que eu admiro imenso. E são meus amigos, meus grandes amigos, ou seja, ir para a estrada neste formato é, é um prazer enorme, ou seja, é reencontrar essa família. Tens alguém? E então, digamos que o concerto também, ou seja, certas lacunas que às vezes eu pergunto, pá, se calhar estou a cantar assim nesta, se calhar devia não sei o quê, e eu dou uma opinião, não sei o que mais, e o Álvaro também muitas vezes compõe às vezes as músicas com efeitos que, digamos, levam a música para um determinado sítio que a faz deixar de parecer outro tipo de linguagens, então acabamos por criar ali um universo e que tem vindo a crescer também. Há certos temas que eu agora penso assim, e se tocasse aquele tema e tu metias isto e metias aquilo e tal, tal, tal. Pronto. Continua a ser super intimista e super assente na simplicidade, no minimalismo, mas com uma paleta um bocadinho mais versátil. Tens alguém que seja uma referência para ti neste formato intimista, a solo? Alguém que tu tenhas visto ao vivo e penses, olha, sim senhor, aqui está um espetáculo de valor. Opá, eu sei lá, eu conheço tantos cantores, tantos músicos a solo que fazem coisas incríveis. A maior parte que eu conheço são os que vão com a guitarra e é suficiente. E a maior parte do meu concerto também é isso. Resume-se a isso. Guitarra, ukulele, eu toco guitarra, eu toco ukulele, eu toco baixo acústico, eu toco guitarra elétrica então, isso sempre e voz. Portanto, o meu concerto acaba por ser um concerto convencional nesse sentido, com algumas pérolazinhas digamos, de cosmética. Mas pronto, não me lembro assim de ninguém em específico, porque sei lá, há imenso. Eu, por exemplo, adoro quando a Ivy toca só guitarra e voz, guitarra elétrica e voz. Uma coisa que eu gostava de explorar mais, eu agora toco uma ou duas músicas na elétrica, e opá, e é isso, a coisa impõe-se sozinha e tem todo esse espaço, todo esse ar à volta. É também muito. Nos últimos tempos tem sido de turbulência para a cultura, que inclusivamente perdeu o seu ministério, que agora partilha com o desporto e a juventude. Também tem fechado algumas salas, como o Music Box em Lisboa. E também outro dia estava a ouvir falar, penso que foi o Vasco Sacramento na Antena 3, na prova oral, com o Fernando Alvim, sobre o desinvestimento das autarquias em nomes que não sejam muito grandes e que não deem um retorno imediato. Por outro lado, também parece haver alguns sinais em contrário. Por exemplo, lembro-me do Cineteatro Val Formoso do Porto, que vai voltar a abrir portas e vai inclusivamente... Também fiquei muito contente com essa notícia. Sim, também achei um bom sinal. Portanto, estamos aqui se calhar numa encruzilhada de boas e más notícias. Certo, sempre numa encruzilhada de boas e más notícias. Eu tenho medo de falar hoje em dia. Tenho medo de falar hoje em dia porque eu sinto às vezes que nós estamos a caminhar para um corredor e que tem ímãs dos dois lados, polarizados. E tu lanças uma afirmação, e essa afirmação é uma afirmação de metal, já não é fragmentada, ela aparece como uma peça, né? E ela vai colar a algum dos lados. É uma coisa que me aflige muito hoje em dia, a questão
acho que devia ser resgatada a filosofia, mas a filosofia atualizada, não é? Digamos assim. Poder ser estudar pessoas da mesma do passado, mas acima de tudo o exercício filosófico, nas crianças, porque, porque eu acho que de facto o nosso Deus tem sido sempre a dúvida, porque é a única omnipresente e omnisciente, e a nossa sociedade parece estar-se a afastar desta consciência de que a dúvida é a nossa amiga, não é a nossa inimiga. Caminha-se cada vez mais para as certezas e tudo, mas pronto. Eu, eh, eu tenho algum medo de falar destas coisas, mas pronto. Em relação à questão da cultura, eu, na altura quando foi do stop, não é? Diziam tipo, stop é cultura, tem que ser stop para a cultura, e quando para a cama é cultura, é cultura. E eu aí por dentro pensei assim, cara, ok, é cultura, mas não é só porque é cultura, vai ter de se passar por cima de tudo e, e dar a estes músicos aquilo que eles querem, sem qualquer tipo de consciência, negociação, etc. Ou seja, não é só porque é cultura, porque eu divido-me sempre nesta. Isto pode ser perverso, porque a cultura está num momento em que precisa. É um bocado como se tu estiveres a falar da questão do machismo e disseres assim, hoje em dia assim. Mas atenção, que os homens não são todos assim. Diz, há um problema tão mais grave a ser discutido, que é a maneira como as mulheres são tratadas na nossa sociedade. Não estejas a falar sobre esses 10% da questão. Mas nós temos que falar de tudo, mesmo que sejam 5 ou 10%, porque faz tudo parte da mesma equação. Enquanto tu não perceberes a equação toda, e às vezes mistura-se esta ideia de que é preciso perceber tudo para que se consiga operar cirurgicamente em determinados pontos. E é confundido com estar a dar importâncias diferentes a coisas que têm menos importância que ele. E no caso da cultura é a mesma coisa. A cultura de facto está a passar esse momento. No entanto, eu também sinto que o meu trabalho é uma profissão. Eu não tenho mais eu não posso ter mais privilégio do que outra profissão qualquer. Só que cada profissão tem questões específicas. Não podemos comparar esta ideia assim, mas um médico recebe X e o outro recebe não sei o quê. Eu não sei responder a isso, porque é assim, nós podemos avaliar o tempo, quanto tempo é que trabalhaste? Quanta ferramenta é que tu precisas de comprar? Que impostos é que tu pagas? Tens que ter uma oficina ou trabalhas no computador em casa? Tens que pagar uma renda de um restaurante ou não tens? Ou seja, não podemos comparar as coisas. E isso às vezes é perverso nas lutas, digamos, sindicais, porque dizem os médicos insurgem-se contra os professores e cada um está a tentar lutar pela sua coisa. E às vezes são tiros no pé porque estão, no fundo, em vez de lutarem pelos seus direitos, às vezes estão a virar-se contra aqueles que também estão a lutar pelos seus direitos. Portanto, a questão é sempre muito complexa e no caso da cultura é preciso muita conversa à volta das coisas, não é? E porque a gente não pode só pensar que, eu sou um agente da cultura, portanto eu tenho que ter determinado tipo de benesses, porque eu pelo menos pessoalmente sempre vi a arte, não é? Como uma profissão. Manel, Sempre me senti mais um artesão do que outra coisa qualquer. Não sinto-me mais com trolha, sinceramente, mesmo. Nunca pedi subsídios, mas acho que os subsídios existem para se pedir. E eu nunca pedi subsídios porque acho que existem músicos a começar que precisam mais desses subsídios do que eu. Enquanto eu não precisei, não pedi. Aliás, houve uma única vez que pedi um subsídio em nome do Espoluto, não é? Porque era preciso pagar a uma catrefada de gente. Nós não ficámos com dinheiro nenhum, foi para pagar a uma equipa imensa para fazer videoclipe e pronto, uma data de coisas. E porque esse subsídio existia e foi, pronto. E eu acho,
que eles estão lá e existe dinheiro que é gerado pela própria cultura. Quanto à gestão disso, é outra história. E tu falavas há bocado, por exemplo, de bandas que levam muito dinheiro e outras que levam pouco dinheiro das nossas câmaras, por exemplo. Opa, e eu sou um dos casos, não é? Os ornatos levam um cachê muito maior do que uma banda aí, se calhar leva uma boa parte do dinheiro digamos, do orçamento, não é? E eu vou-te dizer, achas isso correto? Achas que não? Opa, eu vou optar por não dizer nada, porque assim, nós temos o nosso valor, aquilo que a gente conquistou, e eu não te consigo mesmo responder a isso. É-me conveniente ganhar esse dinheiro? Claro, Claro que sim. Passei uma vida inteira a trabalhar como um tão e muitas das vezes a não ver dinheiro nenhum. E de repente tenho a oportunidade de fazer um dinheiro que ainda assim é um décimo do que recebe uma banda estrangeira claro, média. claro. Portanto, mas eu tenho que assumir isso. Eu faço parte do problema. Fazes parte do sistema, como dizias há pouco. Faz parte do sistema. Opá. E tenho quase a certeza absoluta que qualquer outra banda que tivesse a oportunidade de uma forma não pornográfica, ir buscar o seu de um trabalho de uma vida, iria buscá-lo. Agora, se me dissessem assim, opá, vamos resolver esta merda de outra maneira, vamos fazer um sistema diferente em que toda a gente tal, e faziam ali uma negociata geral em que eu via que a coisa era mais justa para toda a gente, opá, não era o dinheiro que me ia fazer, digamos, desistir disso. Claro. Estava a passar os olhos por um post em que tu foste tagado, identificado no Instagram de um site Indie Music, e reparei que nos comentários havia pessoas que diziam não só um grande músico, um grande ser humano, piropos assim do género, já não se fazem manés na vida. E fiquei a pensar se é mais fácil acreditar nestes piropos, nestes elogios ou naquelas críticas mais mazinhas. Opa, não sou eu mesmo o gajo que pode dizer isso. Seria humilde, aparentemente humilde, se dissesse para acreditar nas mazinhas, mas acho que não. Eu não me considero sequer humilde, sou só um gajo cheio de dúvidas e cada vez mais bem resolvido, mas muito mal resolvido em muitas coisas, e acho que consciente da loucura que é estar vivo. É uma loucura tremenda. E também consciente de que a minha vida é melhor quando a vida dos outros à minha volta é melhor, mas como é evidente, eu já senti e sinto coisas que toda a gente sente e coisas más. Aliás, a minha escolha literária no fim fala precisamente sobre a inveja, e eu escolhi precisamente porque sei o que ela é, né? Acho que, digamos assim, acho que felizmente me apercebi que se encarar os defeitos e essas coisas é libertador, né? Dói, mas é libertador. Agora, continuo de certeza absoluta a enganar-me a mim próprio e muita coisa. Estava a perguntar isso porque, por exemplo, outro dia estava a ouvir uma entrevista à Ana Bacalhau, mas já há vários artistas que dizem isso, e até alguns civis também. E ela dizia que quando via um elogio, é uma crítica positiva, mas pronto, isto tem a ver com inseguranças, não é? Que todos temos mais ou menos, que pensava, esta pessoa está a ser simpática, mas se fosse uma crítica negativa ela acreditava, ou pelo menos ficava ali a remoer naquilo. Claro. Mas isso... Eu acho que já nem uma coisa nem outra. Eu acho que já não dou tanto valor às coisas más, nem tanto às coisas boas. Quando dizem que eu sou um artista espetacular, não sei o quê, eu fico contente porque aquela pessoa gostou e porque isso amacia o meu ego. Mas eu também sei que, num instante, essa pessoa, se enjoar a minha música, eu enjoou, que no dia a seguir pode estar a dizer mal, ou seja, é apenas uma coisa agradável e fico feliz de ser útil. Acho que essa ideia, um amigo meu, Nuno Mendes, que é um amigo, que foi quem misturou o Andir, e pronto, é uma pessoa que eu admiro imenso, é um gênio. E ele, pronto, sempre foi uma pessoa que levou a vida sempre muito,
muito bem, ele é muito hiperativo e multilink na cabeça, e é uma pessoa que eu adoro ouvir. É daquelas pessoas com quem eu quase não sinto aquela necessidade de falar também, porque pronto, é um prato cheio. E ele dizia uma coisa que sempre, pronto, aquelas pequenas coisas que dizem que tu parece que já sabias, mas que de repente está verbalizada, e isso ajudou-te a pôr aquela pecinha na tua vida, e foi, lá está, extremamente útil. E foi isso que ele disse, que acha que o sentido, digamos, vê como o sentido da vida, digamos, em sociedade, ser-se útil. E eu achei isso uma visão espetacular, porque não é ser feliz, não é ser bom, não é ser. É muito mais neutro, estás a entender? E mais útil. É mais, Passa a redundância. Eu gostei muito dessa ideia. mais Porque essa abnegado ideia ou não. altruísta, talvez. Lá está, não tem que ser nem abnegado nem altruísta, porque tu podes ser útil não fazendo a coisa pela pessoa. E podes ser útil num win-win. Uhum. Podes ser. É só teres uma noção que vives em sociedade e que tens que dar alguma coisa e tirar alguma coisa, que é um negócio, no melhor dos sentidos, em que as duas pessoas ficam satisfeitas. Isso é útil para a sociedade, é útil para as duas partes. Tudo o resto já é o nosso ego, que tem a sua função, etc, etc. Mas essa ideia, somos bons, somos maus, é uma ideia muito destrutiva. E E subjetiva acho que esta também. ideia de utilidade, e subjetiva, e acho que esta ideia de utilidade simplificou-me um bocadinho a sensação. Então, quando alguém me dá um elogio, eu acho que também essa componente também está lá. É assim, eu fui útil para esta pessoa, ou seja, de alguma maneira eu sinto-me satisfeito porque estou a cumprir o meu papel na sociedade, de alguma forma ser útil. E depois, claro que tem o ego, não é? Tem aquela coisa, ele gosta da minha música e depois quando, sei lá, crescemos, ficamos se calhar um bocadinho menos apaixonados num certo sentido, isso tem lados maus, mas também tem lados bons. Conseguimos ver as coisas com mais camadas, então conseguimos tirar aquele bocadinho bom, mas também não ficamos, digamos, como é que se diz? Embandeirar em arco, Sim, embandeirar em arco. embandeirar, acho que sim. Andas aí a partir corações, como quem parte um baralho de cartas. Vamos agora falar do tema da semana. No passado domingo, dia 31 de agosto, Sérgio Godinho celebrou 80 primaveras, um dos maiores nomes da escrita de canções em Portugal. Ele continua muito ativo, lançou este ano um livro de contos chamado Como Se Não Houvesse Amanhã, tem dado vários concertos e por estes dias é também a figura em homenagem, em destaque na Feira do Livro do Porto, onde já recebeu a medalha de honra da cidade e uma tília com o seu nome. No próximo domingo, o Sérgio Godinho vai atuar nos Jardins do Palácio de Cristal, no último dia da Feira do Livro, com uma convidada muito especial, Manuela Azevedo. E pela concha acústica do Palácio, que agora é ilustrada pela artista Mariana Miserável, passaram desde o início da feira 3 tristes tigres, que vão ter agora um disco novo, Luís Severo ou o nosso convidado Manel Cruz. Nos próximos dias há mais concertos, como o do Luca Argel na sexta-feira e B Fachada Tomás Valenstein no sábado. Manel, como é que foi tocar neste ciclo que tinha um nome muito bonito a partir de uma canção do Sérgio Godinho? O nome é E o Coração que Conte, quantas vezes já bateu para nada? Bela música, essa, como muitas músicas de Sérgio Godinho. Tenho uma admiração enorme por ele. O trabalho dele não o conheço assim tão bem, mas tenho uma admiração enorme pelo trabalho dele. E fiquei muito contente de ver a Feira do Livro cheia de gente, porque é um evento, lá está, que está ali, que é cultura, não é? E está ligado aos livros, a essa partilha de conhecimento. Fiquei muito contente de ver ali muita gente. Pronto. E estava muito bonito o cenário ali na concha, muita gente ali sentada. Foi um concerto, em termos técnicos, muito difícil, porque a concha acústica é um sítio muito mau para se tocar elétrico. Aliás, chama-se concha acústica, não se chama concha elétrica. Exato. E é muito mau para mim, para as pessoas acho que estava bom o som, para mim foi muito difícil, mas compensou este lado especial, e como também já estou com algum traquejo de tocar a solo e com aquela equipa e tal, o concerto acho que foi muito, muito, muito bonito e gostei muito. Gostavas de ter uma tília com o teu nome um dia?
Opa, não sei, se for em vida era agradável. Pronto, agora, sei lá, não sei. Acho que não, é um bocado indicado. Não sei, opa, teria que ter para ver o que é que sentia. Certo. Não é, não está na minha lista de agenda. prioridades. Na minha, sim. There she goes. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Vamos agora falar do que andamos a fazer. No site Blitz Express podem ler o artigo que o João Lisboa escreveu sobre Who is the Sky, o novo álbum de David Byrne. Aos 73 anos, o homem que se deu a conhecer como vocalista dos Talking Heads explicou assim o momento em que se encontra. Na minha idade há uma atitude de estou-me bem nas tintas para o que as pessoas pensam. Posso sair da minha zona de conforto com a certeza que sei o que estou a fazer. Ainda assim, cada novo conjunto de canções que eu faço é uma aventura. É uma boa postura esta, Manel. É sem dúvida. O David Byrne é aquele gajo incrível, né? Também tinha uma frase que me lembro de ler dele, que recortei da revista há muito anos, era puto, dizia: o estranho é como um ímã, à medida que nos aproximamos, nos atrai cada vez mais. E eu sempre gostei, pronto, da estranheza. E é uma boa postura, e pronto, ele já está completamente nas tintas, eu ainda não, se calhar não vou estar, mas lá está, é isso que ele diz. Mesmo assim, cada álbum é uma aventura, não é? Porque nunca nos ligamos totalmente da sociedade, e ainda bem. There she goes. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Os últimos dias de verão trazem também os últimos festivais. Em Faro começa hoje o Festival F, que até o próximo domingo leva até ao centro histórico da cidade cerca de 90 concertos, com destaque para Ana Moura, Pedro Brunhosa, Lena D'Água ou os Miramar, a banda de Peixe e Frankie Chaves, que estão prestes a lançar o seu terceiro álbum. Em Baltar, Paredes, acontece até sábado o Indie Music Fest, com David Bruno, Pontos Negros, Ganso ou Bad Tomato, e também até sábado as Festas do Mar de Cascais oferecem concertos de Richie Campbell e João Só na quinta, Carminho na sexta e Dama no sábado. Manela, além destes concertos da Digressão Cru, tens outras datas na manga ou agora começas a fazer como Opa, a sim, cigarra? eu tenho aqui pronto, vou falar, para não ser extensivo, vou falar dos dois, que é o concerto de dia 17 no Tivoli, 17 de setembro, e o concerto no Teatro Sá da Bandeira, dia 28 de outubro. Pronto, vamos falar destes dois. Entretanto, há concertos de Pluto, há concertos vai haver concertos de Ornatos. É isso. É cigarro e formiga ao mesmo tempo. És um performing artist, como às vezes quando vais ver a ficha de alguém na Wikipedia, um estrangeiro, acho piada porque alguns são recording artists e outros são performing Exato. artists e outros são ambos, não é? E Exato. acho que Opa, eu na minha Wikipédia queria pôr assim, ainda não sabe bem. É dizer, o próprio, não é? Que é para não haver dúvida. exato. There she goes. Esquece o que eles dizem sobre um grande amor. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Manel, mil obrigadas não só pela conversa, mas pela paciência e disponibilidade. Obrigado, eu já agora gostava, não temos mais tempo Eu sei que de entrevista. podes falar do que quiseres, sim. Não, é só porque queria só explicar um bocadinho a minha escolha, a escolha que eu vou ter de letra, que falei da inveja, a questão da inveja. Sim, sim. A letra que eu escolhi é uma letra de uma música do Nuno Prata, que é a minha inveja. E que foi a propósito destas conversas que nós tivemos da sociedade e tudo. Eu escolhi esta letra precisamente, não só por adorar o trabalho do Nuno Prata e achar que é um artista extraordinário, quando digo um artista, porque escrever na escrita, na música e a pensar, digamos, a criar, que acho que é extraordinário. E escolhi esta minha inveja porque numa altura em que eu andava, que saiu o primeiro álbum dele, o que eu incentivei a ele gravar e tentei lhe dar o máximo de força
por quanto gosto dele. E quando o álbum saiu, o álbum era tão bom, eu senti-me invejoso. E lembro-me de andar uns dias a sentir-me tão mal, a pensar assim, tipo, tu tens tanta coisa e me estás a sentir inveja. E fez-me pensar sobre um assunto que acho que é o que muitas vezes falta na nossa sociedade e que é mal aprendido desde o início, quando dizem que não podemos ser invejosos. Está mal, que assim, não somos invejosos, mas sentimos inveja e temos é que perceber porquê e trabalhar essas coisas. As coisas têm que vir ao lume e dizer às crianças que não tem mal elas sentirem essas coisas, né? Não deve dizer que não podem sentir. E pronto, a maneira que eu arranjei de exorcizar este problema, uma brilhante ideia que tive foi dizer-lhe, e libertei-me disso, e para ele foi como um elogio, porque no fundo a minha inveja era só pelo facto de eu achar que aquilo era tão bom que eu gostaria de ter sido eu a fazer, e isso resolveu o problema. Ele até deve ter ficado lisonjeado e admirando ele também as tuas canções. Pois. A inveja vindo de ti é um elogio. Opa, pois, eu acho que o problema muitas vezes as coisas é a gente escondê-las, porque no fundo elas se calhar só existem como barómetro para a gente perceber que por baixo delas estão coisas bem mais normais e saudáveis. Exato. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Obrigado, Lia, mais uma vez. Obrigado eu pela tua paciência e disponibilidade Nada. e pela conversa sempre estimulante. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman, a edição multimédia estará a cargo de Tomás Delfim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura sobre a qual então nos estiveste a falar. Conta-nos então o que diz Nuno Prata. Então passo a ler. Minha escrupulosa inveja nem é coisa que se veja, é uma inveja modesta e humildemente se presta a cumprir sua função. Servir um sonho cansado de ser sonhado acordado, com sexo e morte à mistura, nenhum dos meus eus me atura, tão triste imaginação. Desce-me às noites na cama, aí solta-se e derrama, insultos que nem mereço, até que parvo do excesso os sufoco no edredão. Belisca-me as tripas por dentro, apanho-me no centro de um autófilo apetite, que nem, tragando o limite, encontra resolução. É mesquinha a minha inveja, mesmo que apenas seja presumida, eu só percebo o seu encanto soberbo à luz débil da frustração. Há dias em que é sadia, alturas em que adia, relos planos que acha nossos e me agasalha aos ossos, ruídos na aflição. Minha inveja sou eu nu, sendo coisa que nasceu do aplauso a rica virtude, cresceu com pouca saúde em fazer-me de omissão. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.